Fala, mulherada tip transformada, intencional, posicionada nessa geração. Quem fala aqui é a Michelle Carvalho. E eu, Tatiane Betiol. E como mulheres completamente diferentes, hoje nós vamos para a segunda parte do nosso episódio do que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Ser sincero não é falar tudo o que pensa, é falar tudo o que pensa e ser sem noção, né, minha filha? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Qual que é o nosso propósito? Transformar vidas. Exatamente. E pra gente dar sequência nos tópicos que nós estávamos falando, hoje nós temos 4 últimos tópicos, né? Isso aí. E nós gostaríamos de trazer nesse primeiro momento a insegurança, que nada mais justo, né? Do que a gente dar a palavra aqui para minha dupla perfeita, antiga, falar sobre insegurança. A pessoa que era completamente insegura. E sempre através de um versículo bíblico. Lá em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui a palavra é medo, né? E também pode ser substituído por insegurança. Por quê, gurias? Eu era a pessoa insegura, conforme eu mencionei nas amizades, eu era insegura em todos os meus relacionamentos. Eu era insegura no meu trabalho. Foi o tempo em que eu e a Michi nos conhecemos. Eu poderia conhecer muito, né? Eu vou reformular. Eu conhecia muito dentro do que eu atuava. Porém, eu tinha medo, eu tinha insegurança. Eu precisava que alguém confirmasse, né? Que eu era boa, que eu era capaz, né? Que eu conseguia. Eu tinha essa necessidade. Só que depois, né? Ao longo dessa jornada, conhecendo Jesus, me relacionando intimamente com Ele, né? Eu fui entendendo que realmente era uma mudança que era importante acontecer na minha vida, né? E era uma escolha. Era uma escolha eu me posicionar, né? Era uma escolha eu fazer diferente. Então eu comecei, né? Até por muitos momentos a Michi me sinalizando no trabalho mesmo. Amiga, eu chorava, assim, eu chorava muito. Eu chorava porque eu tinha medo que não ficasse bom o suficiente. E ela dizia, amiga, não calma. Que isso tenha mudado a questão de chorar, né? É que, gente, eu sou o profeta. Eu sou o profeta Jeremias, né? O profeta chorão. Então não poderia ser diferente. Agora eu choro menos, mas eu choro por amor. Eu te corrigia, né? Exato, tu me corrigia, tu dizia, amiga, calma, vai dar certo, ficou ótimo. Então ela confirmava, só que era um tratamento, foi um processo, né? Isso também nas minhas amizades, né? Essa questão de confirmação, até insegurança com relação ao próprio vestir, que a gente falou lá no episódio anterior, né? Então a insegurança em todas as áreas da minha vida. Hoje, Tatiane, mulher tip, né? Eu me considero uma mulher super segura em Deus, porque eu não sou nada, né? Mas em Deus, eu me considero uma pessoa super segura. Eu não, claro, em alguns momentos a gente pede opinião no sentido, tá legal, tá ok, né? Mas no me vestir, me visto conforme eu, me sinto linda, maravilhosa, né? E decente. No trabalho, eu sei quem eu sou em Deus no meu trabalho, né? Então, é algo que Deus faz na nossa vida que muitas vezes é até difícil mencionar, né? Exemplificar. Exato. Mas foi uma baita de uma transformação, gente. Assim, ó, só de pensar que hoje ela trabalha sozinha, sem ninguém precisar ficar sinalizando o que tá bom e o que não tá, assim, ó, é uma grande vitória, né? Não, e detalhe, hoje eu desenvolvo lideranças, né, gente? A pessoa que era insegura lá atrás, hoje fazendo desenvolvimento de lideranças. Então, houve alguma transformação aí, né? Exato.
algo muito legal também que nós queremos trazer para você, que é muito comum e não normal, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente diz que é normal, algo que na verdade é comum, tá, gente? Você precisa saber diferenciar isso, que é o quê? A mentira. Ponto 5. Né? A mentira. Gente, é tão normal mentir? Não, mentira. Para você que não conhece a Cristo, talvez seja comum. Mas para nós que conhecemos a mentira, ela não compactua hoje com aquilo que nós somos, né? E ela não é normal. Eu sou o tipo de pessoa que fala com propriedade. Você nunca vai me pegar numa mentira. É Nunca. verdade. E eu falo isso com muita segurança, que eu venci isso, né? Eu venci literalmente isso. Então você pode, assim, ó, fazer o jogo que você quiser, que comigo não vai existir a questão da mentira. A verdade hoje que eu vivo e aquilo que Deus fez na minha vida me transformou em uma mulher tão, tão íntegra em Deus que a mentira ela é algo que não passa pela minha vida, que não vai passar pelos meus lábios em hipótese alguma. Eu posso, talvez, cometer, né, a situação de me enganar, de falar, né, algo que achei que fosse, mas não é, né? Mas com certeza a partir do momento em que eu tomar consciência eu vou corrigir a situação. Então você não vai me pegar mentindo, viu? É possível viver uma vida sem mentiras. E aí, por que a gente deixa de mentir, né? Por que a gente para de fazer essas coisas tão bobinhas? Porque às vezes, né, eu sou da Mary Kay, gente, a gente escuta um negócio chamado mentira cor-de-rosa, aquela que não ofende ninguém, aquela que não tem problema, que é bem pequenininha, sabe? Mas ela não deixa de ser mentira. Omissão é uma mentira, e ponto. Né? Não existe discussão sobre isso no meu ponto de vista e biblicamente falando. Tati, fala pra nós, biblicamente, né? O que a Bíblia fala sobre a mentira? Em Colossenses 3, do 9 ao 10, fala assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, não cabe a nós, enquanto novas criaturas em Cristo, mentir. E a mentira, geralmente, ela não vem de forma escancarada, ela vem de uma forma muito sutil, né? Tentando contornar, muitas vezes, situações, né? Ou evitar, né? Exato, porque vamos falar da verdade, né? Exato. O oposto. A verdade. Muitas vezes nós falarmos a verdade, nós sermos intencionais e posicionadas porque a verdade é sobre isso, dói, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto não é confortável, né? Gera mudança. Então, às vezes a gente tem que abordar um determinado assunto, né? Seria muito mais fácil mentir ou omitir, mas nós somos cristãs, somos sal dessa terra, luz deste mundo, nós vamos falar a verdade. Eu sempre falo que quem me conhece sabe que eu sempre falo a verdade. Mas eu falo a verdade com muito amor, assim, eu muitas vezes assim eu dou uma polida, né, com muito jeitinho, vou conversar com a pessoa, né, encontro o melhor caminho e vou lá e falo a verdade com todo amor, né? Eu e a Michi somos completamente diferentes, mas com o único propósito, né, gente, transformar vidas. E a Michi é um pouquinho diferente de mim. A Michi é a pessoa que hoje ela é um pouco mais sutil na hora de se posicionar, mas assim, mas assim, ela te diz na lata, assim, ó, não é assim, é assado. Não pode. E hoje eu entendo, né, gente, que é uma questão até de perfil mesmo, né? Como a gente tem aprendido muito nas nossas mentorias, né, amiga, no nosso autoconhecimento. Então, tem coisas que a gente precisa saber como se posicionar, né? Ser sincero não é falar tudo o que pensa, é falar tudo o que pensa e ser sem noção, né, minha filha? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Você fala... Você fala tudo o que você pensa não significa que você tem razão, porque aquilo é uma verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? É verdade. E a sinceridade é você ser transparente, é você falar a verdade.
mas também cuidar da forma com que você fala, com a pessoa com que você está falando. Para mim, as pessoas precisam assim, ó, ser diretas, entendeu? Não tá legal, não gostei disso, discordo do que tu disse. Eu sou bem resolvida, não que a Tati não seja, mas às vezes a forma com que a pessoa vai levar para ela de uma forma mais dura, né? Talvez seja uma forma que ela não consiga receber tão bem. E a gente tem que ter esse discernimento, esse entendimento, né? Então é muito importante que você busque falar a verdade. E a verdade, gente, ela vai te beneficiar em todos os aspectos. Você vai receber oportunidades, você vai receber confiança, você vai receber muito mais credibilidade do que aquela pessoa que está sempre dando um jeitinho, sabe? Aquela pessoa que sempre dá um. Ah, mas não, ah, mas nada. Ou é ou não é. Nós cristãos, a gente, né, nós como mulheres transformadas, sabemos que ou é sim ou é não. Não existe um meio termo, né? E um exemplo também, para também trazer mais clareza, né? Quem me conhece de perto sabe que eu tenho uma característica, né? Eu vou sondar, né? Vou contar ali a verdade com todo amor e todo carinho. E eu às vezes finalizo a frase, não leva para o coração, né? Não leva para o coração. E no próprio trabalho eles falam, eu lembro que tu me fala, não leva para o coração, não guarda para o coração. E é isso, né? É sermos pessoas, né? Mulheres maduras. Mulheres maduras recebem informação, nem sempre é confortável, às vezes dói, mas como algo que é para mim melhorar, né? E a gente vai entrar agora em 2 outros pontos, eu vou falar simultaneamente, né? Que é o ponto 6 e o ponto 7. A gente vai falar sobre ira e relacionamento, porque tem vínculo entre os dois, né? Vou dar o meu exemplo, vou entrar primeiro num versículo bíblico, que é o livro de Efésios, que me chama, né? Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é um exemplo da minha vida, de antes de conhecer Jesus e agora, né? Lá atrás, quando eu e o Vini, né, morávamos juntos, nós ainda não éramos casados, eu tinha muito presente isso em mim, que as coisas tinham que ser da forma que eu queria, porque eu gostava assim, porque era dessa forma, então o certo era o certo, porque era o certo que eu achava que era certo. Oh, meu Deus. Então, aos poucos, né, relacionamento é 2 pessoas diferentes, Exato. morando em um mesmo lugar, né? Seja ela num casamento, num namoro, numa amizade, né? Daí não morando no mesmo lugar, às vezes sim, né? Mas no meu caso, né, um relacionamento entre 2 pessoas diferentes, morando juntos, se conhecendo intimamente, né? E tentando com as diferenças chegar num equilíbrio. Só que quando eu fui morar com o meu marido, eu não tinha esse equilíbrio, porque eu era menina mimada, né? Quem assistiu alguns episódios lá atrás, eu comentei um pouco sobre isso, a Michi falou um pouquinho sobre isso. Eu era aquela menininha mimada, morava com os pais, tinha tudo que eu queria, comida, roupa lavada, né? Tinha tudo. Vou morar com o namorado, o namorido ali, tem que fazer tudo, tem que cozinhar, lavar, passar, limpar, viver para casa, viver para o casamento e não ter, às vezes, tempo para mim e também não ter dinheiro para comprar as coisas para mim. E isso, assim, para uma mulher que viveu isso, para mim foi muito difícil. E eu não tinha me dado conta até conhecer Jesus e eu perceber que isso aconteceu, né, de lá atrás. Então eu saí totalmente da minha zona de conforto, eu fiquei numa zona de desconforto total para viver também de certa forma para o outro, né? Pelo outro. Então eu tinha muitos momentos assim de raiva, de ira, de que tinha que ser daquela forma. Então nós brigávamos ali no começo bastante, né? Por minha causa mesmo. E quando eu fui percebendo que eu precisava mudar a forma como eu falava, a forma como eu sugeria melhorias, né? As coisas foram mudando dentro de casa e foram realmente nas pequenas coisas. Por exemplo, tem que lavar essa louça.
né? Tipo, de forma incisiva. Não, eu vou lá, lavo a louça e menciono, amor, tinha louça aqui para lavar, ou tu pode me ajudar aqui com a louça? Então é a forma como tu conduz, né? Tu conduz o teu relacionamento, se torna mais leve, o teu marido, né, vai te ajudar porque tu trouxe com amor, tu trouxe com carinho, com cuidado, né? E óbvio, a gente não é perfeito, vai ter os momentos, mas hoje eu posso dizer assim, dificilmente eu e o meu marido a gente briga por algo, é muito raro. Daqui a pouco a gente se altera na voz ali e tudo mais, né? Mas no geral, não, porque eu tento trazer com amor, com cuidado, com carinho, né? Sim, e é legal essa parte do relacionamento, e você vai ser propriedade para falar sobre isso, né, amiga? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derruba, né? Provérbios fala sobre isso. E o que isso significa? Que a mulher sábia, ela sabe o momento de falar, como falar, né? O momento de ficar quieta. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que a Tati, em muitos momentos, com vontade de, né, surtar, de pecar, irando, escolheu, né, ficar na dela, porque Exato. era melhor. Porque quem cala consente. Por muitos momentos, né, gurias, eu era realmente a pessoa que lá atrás, né, que eu ficava muito irada, muito braba, e eu não interessava o que ele pensava, né, eu falava. Quando eu fui entender realmente, né, o significado da mulher de Provérbios, mulheres leiam o livro de Provérbios, né, com certeza vai transformar a forma como vocês enxergam a vida, né, e vão posicionar vocês na palavra, né. E não só em relacionamento, Em mas em todas. todas as áreas da tua vida, né? Exato. E eu comecei em muitos momentos me calar, porque eu sabia que não valia a pena discutir, não ia ser construtivo, não era o momento, né? E, e é sobre a sabedoria vinda do alto, né? Não é sobre nós, é sobre o que Deus faz através de nós, né? Então é uma construção de dia após dia, escolhas de querer fazer diferente, né? Sim, até tu colocou ali, né, sobre a questão da ira. Se não for somar, fique quieta, tá? Uhum, Fica longe. Não fala. Porque às vezes a gente quer ser escutado, né? A Tati uhum. está trazendo uma questão de relacionamento conjugal, mas até nas próprias amizades. Às vezes a gente quer tanto que a outra pessoa entenda a razão que a gente tem, que ou a gente grita, ou a gente fala coisas que magoam o outro, né? E depois a gente se arrepende. Porque muitas vezes a gente percebe que não ia agregar. Gente, é normal, você pode sentir raiva, você pode sentir ira, né? Por isso que a Bíblia fala, irai-vos. Você pode se irar, mas você não deve pecar. Exatamente, Né? porque a gente tem sentimentos, né? A gente deve É normal, senti-los. exato, é normal a gente sentir os sentimentos ruins, o medo, a insegurança, o pavor, a ansiedade, é normal a gente sentir. Mas você permitir que isso te domine é estar pecando, porque aí você Daí é não uma vai agradar. decisão, né? Daí Exato, entra a decisão. Eu decidir não pecar. Eu exato. senti aquilo, mas eu decidi não pecar. E o pecar é fazer tudo e qualquer coisa que desagrada a Deus, né? E nós, como mulheres transformadas, hoje a gente tem mais consciência disso. Porque o que Deus pensa ao nosso respeito é importante para nós, né? E às vezes você vai fazer coisas que é no teu secreto, sem que ninguém veja. Mas será que Deus se agrada disso? Será que Deus tem se agradado, né? Ele é o único que pode sondar os nossos corações, né, amiga? E fazer com que nós possamos lidar com todos os sentimentos ruins que passam por nós, né? A ira, a raiva, o sentimento de angústia, o medo. Ele é o único capaz de nos ajudar a vencer essas coisas, né? A vencer esses sentimentos, a ponto de transformar as nossas vidas. E quando a Tati leu sobre o sol se pôr sobre a sua ira, dentro do relacionamento conjugal, né, amiga? É não dormir de bumbum virado um pro outro, Porque entendeu? às vezes dá vontade, tá? Bravo, magoado. Por quê? Porque você está permitindo que aquilo se estenda a um próximo dia, sabe? Então, você que é casado, aí eu vou dar um conselho aqui de alguém que um dia vai casar, Em em breve. breve, em nome de Jesus. Não durma brigado, né, Tati? Não vale a pena. Daí entra a questão de matar a nossa carne, matar o nosso orgulho. Porque assim, a gente não quer, tá? Por várias vezes eu fiz isso. E o meu marido também vejo que ele faz. Tipo, eu não quero pedir desculpas, mesmo muitas vezes eu não tenho que pedir desculpa.
Mas eu vou lá para justamente a gente, né, dormir num clima legal, ou pelo menos não dormir chateado um com o outro, mas é sobre matar a carne literalmente. Eu vou matar o meu orgulho, não é sobre mim, eu sei o meu caráter, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei, mas na palavra de Deus diz que Exato. E como nós somos. irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, né? Exato, que o sol venha nascer e que tudo esteja em paz. Porque um abismo leva o outro, né? Se você não resolver o que você tem para resolver, e isso vai em outros relacionamentos, né? A gente está trazendo como base o relacionamento da Tati, porque ela vive isso, mas até em relacionamentos de amizade e tudo mais, resolve, gente, resolve, não deixa se estender por muito tempo, sabe? Porque isso vai gerando raízes em você de amargura, de falta de perdão, e um abismo vai levando o outro. Um abismo vai levando ao outro, né? E eu acho assim, para finalizar, né, para fechar essa questão do relacionamento, de resolver, daí, quando a gente não mora junto com a pessoa, né, eu acho que é importante ter esse discernimento de saber o tempo em que tu vai resolver aquilo. Porque às vezes de cabeça quente, às vezes naquela determinada situação não é o momento, né? Você vai para sua casa, vai orar, vai tomar consciência do acontecimento e no tempo certo, sim, trazer à luz, né? Mas no tempo certo. E às vezes demora um certo tempo, mas precisa ser resolvido, né? Precisa ser resolvido. E ela tá falando isso pensando na gente, né? Sim, exato. A gente fez por várias vezes isso. Isso, para que você entenda, não é dentro de um relacionamento conjugal, viu? É com outras pessoas. Porque se você não mora junto com uma pessoa que você se relaciona, é bom que você consiga ajustar isso, no sentido de que, se você não é casada, busque casar, minha filha, né? Para que você esteja debaixo da bênção do Senhor. Isso também é muito importante. E também é uma pauta, um assunto para um outro episódio que a gente vai trazer com mais propriedade de uma mulher sábia, de uma mulher casada. Quem sabe até lá eu esteja casada também. A gente não sabe, pela fé a gente crê, né? Já recebe. Já creia que recebe. Mas, senão, a gente 2024, traz gente. propriedade na espera, gente. Porque a espera ela é maravilhosa quando você espera em Deus, tá? Quando você espera em Deus, você não sente aquela carência de que você precisa ter alguém. Você sente o sentimento de que você quer ter alguém para que essa pessoa seja um complemento no teu propósito nessa terra. Porém, se você não sabe nem quem você é, imagina saber o que você quer, né? Então a gente vai seguindo um processo de cura e de transformação para que a gente possa compreender aquilo que a gente quer para a nossa vida e saber escolher bem. Sabe por quê? Eu quero deixar isso para essas mulheres hoje. Você não escolhe com quem, você não escolhe quem vai ser seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, né? Mas a escolha crucial que você tem na sua vida é escolher com quem você vai passar o resto da sua vida, né? Com quem você vai desfrutar o resto da sua vida. Então não adianta você esperar e escolher mal, né, minha filha? Então se você decidir esperar como eu tenho esperado, saiba pelo menos escolher bem. E para escolher bem você precisa buscar em Deus. Porque Deus é o único que pode mostrar o coração, né, amiga? Porque às vezes a gente tenta escolher por algumas coisas que a gente vê, né? E depois, dentro do relacionamento, é uma turbulência, um monte de informação ali, já que a gente está falando de relacionamento, é um monte de coisas, mas eu não sabia que era assim. Então, aprenda a escolher bem, saiba esperar, e quando for escolher, escolha bem. E para você escolher bem, nada mais, nada menos do que um relacionamento com Deus, para que o Senhor te mostre o coração dessa pessoa. Quem é essa pessoa em essência, em caráter? Para que você não caia aí num relacionamento, né, daqui a pouco abusivo, num relacionamento de... tóxico, né? Exato. Narcisista. Exato. Que é comum, né? É comum, não é normal, gente. É comum. Normal é um relacionamento saudável, onde duas pessoas partilham, né? Desfrutam do melhor dessa vida e também desfrutam de um crescimento onde existe essas questões de desentendimento para que se possa ceder um ao outro, porque o amor não é um sentimento. Se você tem essa concepção do amor, também vamos te trazer algo novo. O amor é uma decisão, é você decidir amar o outro, mesmo quando ele não merece, né? Mesmo quando outra pessoa não merece. E para que a gente possa finalizar, né, amiga, nós gostaríamos que você comentasse aqui embaixo o que você gostaria que nós trouxéssemos dentro desses últimos episódios, né, que
que a gente tem trazido aí. Comenta aqui embaixo, meninas, tragam para nós algo relacionado a tal ponto. É importante que você comente, que você traga dentro dessas experiências que a gente tem trazido aqui, para que a gente aprofunde, né, alguns assuntos, Claro. para também poder te ajudar dentro da área que você tem a necessidade de ser transformada, para que você se torne uma mulher intencional, né? E principalmente uma mulher posicionada, porque nessa geração que a gente vive, nossa maior missão é te ensinar a se posicionar de forma correta, coerente, verdadeira, né? Amém. E para quem ainda não se inscreveu nesse canal, tá esperando o quê? Agora é o momento. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, Exato. além de comentar, como a Michi comentou com vocês, compartilhem, né, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, né, minha gente? Para que a gente possa transformar mais vidas, assim como a gente tem transformado a tua. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus.